Então, eu queria continuar no assunto dinheiro, mas te perguntando se você acha que o Mundial da FIFA de clubes está em risco ou é só uma fumaça para tomar mais dinheiro dela adiante. Então, eu fui correr atrás porque tinha muita fumaça e pouca informação Isso. sobre essa história, né? Não está definido a quantidade de dinheiro que cada clube vai ganhar. Então, o Ancelotti sequer pode reclamar porque ainda não tem um número. Então, essa é a primeira informação sobre isso. E por que não está definido? Não está definido porque a FIFA não fechou os contratos ainda. Então, ela não sabe quanto que ela vai ganhar de fato com essa competição. É a primeira vez, pode-se dizer que está meio atrasado, porque falta um ano para a competição e você ainda não tem os contratos de TV e comerciais, mas sem você saber qual é a verba, como que você vai saber quanto que você vai pagar para as pessoas? E eu falei com pessoas da FIFA, de federação, e falaram, realmente, não existe Mas, esse Marrinha, valor. não falaram 20 milhões de dólares? Chegaram de euros? Então, não falaram existe esse valor, eu não sei. Saiu de Inclusive, eu onde estava esse discutindo com valor? ninguém sabe, da boca do Ancelotti com um jornalista italiano que ele estava conversando e ninguém sabe de onde ele tirou esse valor. Mas o valor não existe. Assim como não existia aquele valor anterior de 50 milhões de euros que tinham divulgado. Não existe um valor, até porque você não sabe nem quanto vai ser pago por essa competição. O que tem até agora é um contrato da Apple, é uma oferta da Apple, uma proposta da Apple TV para comprar os direitos desse Mundial. Agora, se vai ser aceita, se vão fechar, ainda não tem um contrato feito. Como é que a FIFA vai dizer que vai pagar X milhões se ela nem sabe quanto ela vai ganhar? Sabe, é uma... Agora, sobre os clubes europeus e a resistência deles, assim, eu tenho a versão de pessoas da FIFA. Elas dizem que a resistência não é bem dos clubes europeus, e sim das ligas nacionais. Ou seja, La Liga, Premier League, essas sim estão com uma maior resistência. Além disso, a FIFPro, que é a Associação dos Jogadores. A FIFPro é por conta de excesso de jogos, e as ligas, basicamente, é disputa de mercado. Elas não querem que tenha mais uma competição que vai disputar direitos e tal, não sei o quê. É isso. Os clubes, por enquanto, não teve nenhum que disse para a FIFA que não ia jogar. Então, me parece, de tudo que eu tenho de informação até agora, muito mais fumaça do que fato essa ameaça. Agora, a gente tem que saber, quando você tiver uma definição, ó, saíram os contratos, a FIFA pode pagar X, e ela oferecer para os clubes europeus, aí você vai ter discussões. Os caras vão falar que é pouco, vão ganhar a mesma coisa que o time brasileiro, que o time africano, vai ter que ser igual para todo mundo, eles vão aceitar isso, enfim, vai ter essas discussões, mas ainda não tem um número. Então, como é que você vai ter essa discussão? Zé, a gente discutiu sobre isso no Posse de Bola segunda-feira, eu até contei aquela história do Silvio Berlusconi em 90, pregando que tinha que acabar a Copa do Mundo de Seleções e ter a Copa do Mundo de Clubes e tocar o hino dos clubes e não das seleções, que a FIFA tinha feito uma Copa do Mundo na Itália, arrebentado com o futebol italiano, a Itália foi eliminada, foi um velório. Entre uma Copa do Mundo para valer de clubes e uma de seleções, hoje, qual que te agrada mais? Bom, a próxima Copa do Mundo é igual à época onde a Arena vai mal, um clube do Nacional, né? Porque está inflada e inchada. Até o América está reivindicando um lugar lá, ceder jogadores para a seleção brasileira, lá no Canadá, Estados Unidos, México, onde for realizada a próxima Copa. A gente tem a tendência de torcer mais pelos nossos clubes. E principalmente aqui no Brasil, a seleção está muito distante da gente, né? Distante do torcedor. Eu preferia... Eu gosto muito de Copa do Mundo também. Eu ia falar uma coisa, mas me refiz. Eu gosto de seleção. Eu gosto de Copa do Mundo de seleção. Quando já tem Copa América, já tem Libertadores, já tem Champions League, para disputar entre os clubes. Não, eu gosto de Copa do Mundo, de seleção. Aliás, eu estava lembrando você, hoje, só concluindo aqui, eu estava escrevendo uma resposta que vai sair no Sol. Aliás, um grande abraço para o Alberto Vilas, né, que está internado, mas está tudo bem e tal, está se recuperando. E tem uma sessão de entrevista. Você mesmo já respondeu essas perguntas, me citou lá. Eu estou citando você também para retribuir, não só para retribuir, porque tem a ver, mas eu lembro que em 70, quem você lembra da Copa de 70?
Não, o que eu lembro é o seguinte: nós fomos para lá para torcer contra, além de trabalhar, evidentemente. Fomos para torcer contra, achando que a seleção, se dando bem, ia ajudar o regime militar. Mas bastou o Rivelino fazer aquele gol de empate contra a Tchecoslováquia para mudar tudo. Viramos casaca. Começamos a torcer pela seleção. Lembrei desse caso, só para registrar um casinho. E você, Marrinha? Você gosta mais de que Copa? De uma Copa? Olha, Juca, o problema da Copa de Clubes é que ela vai ser muito desigual, né? Ela vai ser dominada pelos europeus, como já é o Campeonato Mundial. Então, eu acho que nesse sentido a Copa do Mundo ainda é um campeonato que mostra mais o enfrentamento das escolas regionais do que esse super mundial de clubes que está posto pela FIFA, que vai ser uma réplica ali da Champions League, com o acréscimo dos times sul-americanos, os africanos como coadjuvantes, os times mexicanos como coadjuvantes, eventualmente um time ali da Arábia Saudita também como coadjuvante. Então, eu acho que ainda a Copa do Mundo, eu acho que de seleções ainda faz mais sentido. O que eu não gosto na questão das seleções é que eu acho que nas outras temporadas, fora a Copa do Mundo, elas ocupam tempo demais. As datas FIFA são longas demais e elas atrapalham a temporada dos clubes. É o que a gente vê por agora na Copa América e com essa data FIFA anterior, né? Que os clubes vão ficar 32 dias sem os seus jogadores, né? Então eu acho que a Copa do Mundo de seleção ainda faz bastante sentido. E faz mais sentido do que esse super mundial, digamos assim. Eu acho que pode ser uma competição que pode ser disputada, mas ela vai ter a desigualdade que já tem o mundial atual. Então, eu prefiro ainda a Copa do Mundo de seleções. Juca, você viu o Cristiano Ronaldo hoje? O gol que ele fez, a pedalada e o chute. Né? Fez Isso, dois. Ela chutou a bola na trave. É interminável, é inacreditável. Aplaudido lá em Aveiro. Olha, é impressionante. 39 anos, tranchando. Portugal vai dar trabalho. Vai dar trabalho na Copa. Você sabe como, né, Trajano? Hã? Outro dia eu estava vendo uma foto dessas que aparecem em rede social do Cristiano Ronaldo, era o aniversário da família, tinha um bolinho assim, espartano, não tinha nem docinho do lado. Ele não deixa ninguém comer doce na casa, aparentemente. Ele não come, ele não deixa ninguém comer doce, não toma refrigerante e tal. É assim que esse cara chega até os 40 anos, ele é um absoluto obsessivo para manter o corpo dele como uma máquina esportiva, digamos assim. Mas já que falamos de seleções, amanhã a seleção brasileira joga 8 horas da noite contra os Estados Unidos, que tomou de 5-1 da Colômbia. O Brasil pegou o México, que tinha tomado de 4-0 do Uruguai, ganhou 3-2. Tá bom, com o time reserva. Agora vai jogar contra os Estados Unidos, que vem dessa goleada de 5-1 contra a Colômbia. E o Endrick, ao que tudo indica, não vai ser titular. E eu pergunto ao senhor José Trajano, faz sentido botar uma seleção brasileira em campo hoje sem que o Endrick seja titular? Ou tá certo o Dorival na sua política de fazer rodízio, testar todo mundo, não precisa ver o menino? Ele já sabe o que o menino é capaz de fazer. O Endrick tem que ser testado mais na seleção também. Não está definido, já foi testado o suficiente. Ele vai muito bem. Tem que lembrar que o Endrick disputou junto com a seleção uma vaga para a Olimpíada, daquela eliminação, e o Brasil não se classificou, né? Então, a expectativa, não é só a expectativa em torno dele. Ele entrou, tem que ser titular. Quem é que vai jogar no lugar dele? Qual é o outro centroavante que nós temos lá? Quem é que está convocado? É o que joga no Porto? Não é? Não tem que botar para jogar. Se for para jogar com centroavante, ele é o melhor centroavante que a gente tem. Está bem, jogar ao lado do Vini Júnior, do Rodrigo, sei lá, papá. Eu não entendo, ele vai dar uma de Abel também, preservar o menino? Não sei, não dá para entender. Sei lá, não aguento ter me enchido um pouco o saco, negócio de comparação, não sei o quê, mas nesse caso ele tem que jogar sem titular. Não tem. Se tivesse ali um outro, né, disputando a posição com ele, mas se você jogar de centroavante, não tem outro. E ele é o melhor. O que você acha, Marrinha?
Eu acho que o Dorival vai manter o ataque que ele estava usando antes, né? Que é com o Rodrigo e o Vinícius, né? De titular, né? Não sei se ele vai. Eu não vi a escala, se já tem uma escalação provável aqui de quem que ele pretende usar, né? Mas a volta do Paquetá, enfim. Acredito que seja esse aquele meio de campo que ele já estava para o João Gomes, mais ou menos o time titular dele é esse, né? João Gomes, Bruno Guimarães, Paquetá, Rodrigo, Vinícius, está me faltando um aqui que Rafinha. Acho que Rafinha. o Rafinha, exatamente. Que Deve aí ser ele Rafinha, acaba Rodrigo jogando e Vini, isso, aí ele acaba o Rodrigo jogando um pouco mais centralizado, e reveza ali com o Vinícius e tal. Eu acho que poderia sim dar chance para o Endrick, mas não é um absurdo ele esperar um pouco também. Assim, acho que as duas opções estão ali dentro do caldeirão, mas se ele quiser ter um centroavante, quiser jogar com centroavante, aí é melhor ter o Endrick do que você ficar tentando. Agora, se ele falar assim, quero ter um ataque móvel, que todo mundo se mexe por todos os lados, e não necessariamente. Embora o Endrick seja um jogador que se mexe bastante, né? Não é longe de ser um centroavante que fica parado lá na frente, né? Eu acho que assim, do jeito que está jogando o garoto, se ele continuar nesse ritmo, vai ganhando a posição por imposição. Né? A gente estava falando aqui da série do Romário, né? O Romário ganhou a convocação dele por imposição. Chegou um momento que não tinha como não chamá-lo e não botá-lo como centroavante titular do time. Se o Endrick continuar, ele vai acabar expondo do ataque da seleção. Mas eu acho que até agora... Está pipocando um pouco o Rodrigo. Eu não sei se... Dá uma olhadinha se é o fone. Está pipocando. Deixa eu tirar o fone. Era o sinal da internet, estão me dizendo aqui. Tudo bem. Tudo bem. Olha aqui. O nosso Rubens Lisboa, com a sua sagacidade de sempre, além de nos informar que a nossa enquete está dando 62% acreditam que Corinthians e Santos acham que Corinthians e Santos vão jogar pela Série B ano que vem. 38% evidentemente acham que não. Mas o nosso Rubens Lisboa, com a sagacidade que o caracteriza, fez um levantamento que me deixou estarrecido. Confesso que eu sabia que era um número grande, mas nem tanto. O Brasileirão segue. E segue hoje. Hoje tem Clássico Vovô, tem Botafogo e Fluminense. Né? Estão jogando Juventude e Vitória, está 1-1 nesse momento, lá no Rio Grande do Sul. 30 jogadores desfalcam o Brasileirão, convocados pelas diversas seleções. 30. Até o Corinthians tem 2. O Félix Torres e o Romero. Até o Corinthians tem 2. Só 4 times não têm. Ele fez esse levantamento, eu já não sei onde é que eu enfiei o levantamento. Mas só 4 times não têm. Atlético Goianiense, que está jogando com o Corinthians e perdendo de 1-0, mas quase empatando a cada minuto. Cuiabá, Juventude e Vitória. São esses 4 que não têm nenhum desfalque. Agora, aí você para e pensa e diz, cadê a promessa, Zé, da CBF que respeitaria a data FIFA? É verdade. Você vai acreditar na CBF, Juca? A gente já está macaco velho para ficar acreditando na CBF, né? Agora, a enxurrada de jogadores, essa coisa não vai ficar de jogador brasileiro, não é enxurrada de jogadores estrangeiros, principalmente aqui nos nossos vizinhos, jogando no futebol brasileiro. É um negócio impressionante. Venezuelano, equatoriano. A depender se o Rubens incluiu o Endrick aí como desfalque, mas são 2 ou 3 só da seleção brasileira. O resto é tudo de... Quem é que é da seleção brasileira que joga no Brasil que está convocado? São 4 agora, né? Se botar o Endrick, o goleiro, 4. Tem o Bento, Rafael, Bento do Atlético Paranaense, Rafael, 2 goleiros. O Arana do Atlético Mineiro, e aí o Endrick, eu não sei se o Rubens está considerando, porque ele já ia sair para o Real, né? Mas ainda poderia jogar mais uns joguinhos aí. Então, seriam 4 ou 3, a depender do critério. O Flamengo tem quanto? Ele colocou 5. O Flamengo tem 5. É o recordista. Tem mais, né? É o recordista. Exatamente. 4 do Uruguai e 1 do Chile. Quer dizer, o Flamengo é punido por ter
um time muito bom. É maravilhoso, né? É maravilhoso você pensar que isso a CBF faz com o seu campeonato, né? Não é com o campeonato de ninguém, é com o dela. É um negócio de maluco, né? Você pensar. É, Agora, e se a gente lembrar, diga. né, Juca, assim como aconteceu agora, a maioria dos clubes brasileiros pediu a paralisação do campeonato por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, teve um ofício que era da maioria dos clubes da Série A pedindo que fossem trocadas as rodadas, fossem colocadas rodadas da Copa do Brasil no lugar das do Brasileiro. Esse ofício foi mandado para a Isso. CBF e ela rejeitou o pedido. Ela argumentou ali que não ia dar para fazer a final da Copa do Brasil depois do Brasileiro, usou alguns argumentos ali, mas no final das contas a Copa do Brasil ela é priorizada em relação ao Brasileiro, né? Isso é uma verdade dentro desse calendário que já é meio caótico, você tem uma prioridade para a Copa do Brasil em relação ao Brasileiro. Apesar, né, Maurício, que os times gostam muito da Copa do Brasil porque a grana é mais alta, não é? Mas tá mudando um pouco, né, Trajano? Se você pensar que eu acho que foram 12 clubes que mandaram um ofício pedindo para trocar as rodadas do Brasileiro com as da Copa do Brasil no período da Copa América, então eu acho que já está tendo um pensamento de que o Campeonato De Brasileiro tem um descer valor. mais alto. Ele tem um valor muito maior do que a Copa do Brasil, não tenha dúvida, para todos os clubes. É a manutenção deles financeira e de resultados, é o que baliza toda a temporada. A Copa do Brasil é um mata-mata que você não tem controle, né? Não dá para planejar uma temporada pela Copa do Brasil, pela Libertadores.